Boa tarde, sejam muito bem-vindos de volta das férias, né? Aqui é o professor Felipe, da Escola de Alencar Fontinelli, e nós estamos aqui para mais uma aula de espanhol para os terceiros anos, e dessa vez o conteúdo da aula de espanhol vão ser os advérbios, los adverbios. Então, é um conteúdo bem fácil, bem simples, né? Que vocês já viram isso no português no segundo ano, na sétima série, várias vezes, então não vai ser tão difícil assim para vocês saberem diferenciar ou responderem as questões das atividades que eu vou colocar no Classroom, que inclusive já vão estar lá disponíveis no Classroom. É só vocês irem lá e verem as páginas do livro. São duas páginas. Uma página de interpretação textual, porque como eu já disse para vocês várias e várias vezes, vocês precisam ler em espanhol para poder conhecer as palavras e não terem tantas dúvidas assim na hora que forem para a gramática. E a segunda página é de advérbios, os advérbios de modo. Mas, para não trazer só os advérbios de modo, eu trouxe primeiro os advérbios e depois a gente vai para os advérbios de modo. Que é eu colocar uma tabelinha que eu também vou deixar esse vídeo salvo no Classroom e vou colocar o PDF também no. Não vou deixar o vídeo, vou deixar o link do vídeo e vou colocar o PDF desse vídeo lá no Classroom para vocês verem, se quiserem ver a tabela ou se quiserem ler sobre os advérbios de novo. E vamos lá. Los advérbios, os advérbios, são palavras invariáveis utilizadas para modificar o sentido dos verbos, dos adjetivos ou dos advérbios, ou de outros advérbios, desculpa. Os advérbios podem indicar, esses aqui são os tipos de advérbios, né? Podem ser de afirmação, ou pode indicar afirmação, intensidade, dúvida, lugar, modo, que é o que a gente vai estudar, negação, ordem e tempo. Esses são os advérbios que vocês podem encontrar, tanto no português quanto no espanhol. E aqui tem um exemplo. Trabajas mucho. Você trabalha muito. Observe que na frase acima, o advérbio mucho significa o verbo modifica o verbo trabalhar, adicionando a ele um sentido de intensidade. Ou seja, se eu falasse só tu trabalhas, poderia ser uma pergunta, tu trabalhas? Ou então pode ser uma afirmação, tu trabalhas. Mas quando você coloca o advérbio, ele tá ali para modificar o sentido, que aí pode ser do verbo, do adjetivo ou do advérbio, como já disse para vocês, e dar uma intensidade. Nesse caso, advérbio de intensidade, né? O mucho, por isso que trabalhas mucho ficou com esse ar, esse sentido adicionado a ele. Como eu já disse para vocês, mucho significa o verbo de trabalhar, adicionado a ele no sentido de intensidade. A frase de exemplo não só expressa que Pablo tem trabalhado, Pablo é o sujeito da frase, tem trabalhado, mas sim que ele tem trabalhado muito. Esse aqui é um exemplo só para vocês verem, só para vocês terem algo para comparar com de modo, né? Esse aqui é o de intensidade. E aí o, o advérbio modificou o verbo, né, e deu uma intensidade maior a ele. E agora indo para os advérbios de modo, seguindo aqui, que aí tem dizendo, son palavras que señalan el modo como la acción ocurrió, ocurre o va a ocurrir, bien, mal, deprisa, despacio, etc. Ou seja, agora em português, são palavras que assinalam o modo como a ação ocorreu, ocorre ou vai ocorrer, bem, mal, depressa ou devagar. Ejemplo: puedes hablar más despacio. Podes falar mais devagar, ou seja, é o advérbio de modo aqui, despacio, que é o modo que a pessoa vai falar, como que aquilo vai acontecer. Como aquilo aconteceu, ocorre ou vai acontecer, como o próprio texto aqui já disse. E aí no exemplo ele traz esse
esse advérbio, né? E aí, assim como aqui no exemplo passado, trabalhas mucho, tem o verbo e o advérbio para poder ter a junção e o sentido da frase. Puedes hablar? Se eu pergunto, você pode falar? Pode ser que eu esteja numa ligação e a pessoa pergunta, você pode falar? É, aí você pode responder sim ou não. Ou então, se você sofreu um acidente e aí o médico vai lhe perguntar se você consegue falar. Também tem esse significado. Mas com o advérbio de modo despacio, é, mais devagar, ele adere e muda essa questão do verbo para ficar pro modo. O modo que a pessoa vai falar, o modo como a pessoa vai agir. Puedes hablar más despacio. Bem simples, bem tranquilo. Eu creio que não vai ter nenhuma dificuldade. E esse exemplo também não vai estar no livro de vocês, mas os exemplos do livro de vocês são bem simples. Quando eu fui ver a atividade para passar para vocês, eu vi esse e vi que não tinha nada de difícil, é mais interpretação textual das palavras e por isso que eu coloquei uma página só de interpretação textual também. E aí vocês vão ler lá, inclusive acho que a primeira questão pergunta qual é o, o gênero gramatical utilizado na frase. Se a gente está estudando advérbio, é óbvio que a resposta vai ser advérbio. Aí já está uma resposta da questão, né? Então são questões desse tipo, então vocês não vão ter dificuldade. E aí, só para complementar agora essa tabela, que aí tem advérbio de modo em espanhol, a tradução do lado e o exemplo em uma frase. Por exemplo, assim, em português, né? O advérbio de modo, tradução assim, e o exemplo, sempre fui assim. E aí, entre parênteses, agora está a tradução em português. Sempre fui assim. O modo, o advérbio de modo, é assim, né? A segunda, bien. Has hecho todo bien. Você fez tudo bem. Então, não tem problema. Se você tivesse feito algo ruim, aí o advérbio de modo teria mudado. Então, as consequências que iriam acontecer também mudariam. Despacio, devagar, como vocês já viram, né, no exemplo anterior. Deprisa, que é depressa. E aí no exemplo tem caminhava deprisa para não perder o autobús. Caminhava depressa para não perder o ônibus. Peor, fui el presidente que peor tratou. Foi el presidente que pior tratou a la gente. Foi o presidente que pior tratou as pessoas. Tratou as pessoas da pior forma. E aí, sempre quando adicionado o advérbio, ele vai mudar, como eu já tinha voltando aqui, como eu já tinha dito para vocês, ele vai mudar o verbo ou o adjetivo ou outros advérbios. Ou seja, se o advérbio que vem depois o adjetivo que vem depois do advérbio for ruim, contrário, perdão. Se o advérbio que vinha depois do adjetivo for ruim ou bom, vai mudar a forma que você vai tratar a pessoa. Assim como o verbo e assim como o outro advérbio também. Então, bem simples aqui. Estão aqui os exemplos. Eu vou deixar esses exemplos também lá no Classroom, caso vocês tenham dúvida. Não foi uma aula extensa, né? Espero que não. Espero que tenha dado para entender também da melhor forma possível. E caso vocês tenham alguma dúvida, vai ter aula no Meet. E vocês também podem me procurar no WhatsApp, ok? Então até a próxima aula.